aí, pessoal! A videoaula de hoje é sobre Martin Heidegger. Ele foi um filósofo, escritor, professor universitário e um dos maiores pensadores do século XX. Heidegger começou estudando obras de outros filósofos conhecidos da época, como Hegel, Kant, Nietzsche e Husserl. Durante o período posterior à Primeira e Segunda Guerra, era notável um grande vazio que permeava alguns sistemas filosóficos, como, por exemplo, o idealismo e o positivismo. Lembrando que ambos eram limitados no que diz respeito à compreensão de aspectos da humanidade e do mundo. Diante disso, percebeu-se a necessidade de novas correntes filosóficas, ou seja, de uma renovação da filosofia. E foi aí que surgiu o existencialismo, e através dele, uma nova maneira de ver e interpretar as coisas, assim como o sentido da existência. A principal característica da corrente existencialista é o método fenomenológico, que tem como base a fenomenologia de Husserl, que consiste na descrição filosófica dos fenômenos, em sua natureza aparente e ilusória, manifestada na experiência dos sentidos humanos e na consciência imediata. Para Heidegger, a fenomenologia era muito importante, pois ela permite Para Heidegger, o uso da fenomenologia era muito importante, pois ela permite e faz ver por si mesmo aquilo que se mostra. Ele foi um dos filósofos mais importantes do existencialismo, e para ele a questão do ser jamais tinha sido resolvida. Um dos principais pensamentos defendido por Heidegger é de que o ser não somente não pode ser definido, como também nunca se deixa determinar por outra coisa, nem como outra coisa. O ser só pode ser determinado a partir do seu sentido como ele mesmo, ou seja, ele é autônomo, independente e indefinível. O ser, ele não se manifesta imediatamente, mas sim como ser de um ente. Em geral, costumam confundir com muita facilidade a questão de ser e ente e suas compreensões. E eu vou tentar explicar um pouco essa questão para vocês. O ente, para Heidegger, é a existência. Ele é a manifestação do modo de ser. Ele é tudo que falamos, tudo que somos e como somos. Ele diz respeito a todas as coisas. Já o ser, ele é a essência. Porém, o único ente capaz de ter acesso ao ser é o homem, pois o homem é o único que possui relação singular com o seu ser, ou seja, ele é o único capaz de extrair o sentido do ser. Em outro momento, com o intuito de propor um método capaz de superar o dualismo, Heidegger acaba se colocando em uma posição sistemática crítico em relação à história da filosofia. Neste momento, o principal pensamento... Ficou muito momento pensamento, né? Neste momento, a sua principal ideia era de que o velamento e o desvelamento, Neste momento, sua ideia central era de que o velamento e o desvelamento, ele não se encontrava apenas no pensamento de cada pensador, mas sim em toda a filosofia, gerando então um problema de linguagem, que na prática seria como andar em uma corda bamba entre o analítico e o dialítico, o que acabava então tornando a sua filosofia um pouco complicada e um tanto quanto incompleta. Em outras palavras, a história da filosofia precisava ser repensada pelo método heideggeriano para que então fizesse sentido e desvelasse a questão acerca do ser. O método heideggeriano tinha como ideia central o velamento e o desvelamento, permitindo captar o processo do pensamento, derrubando então o dualismo. Para isso, Heidegger buscou uma linguagem especulativa e que não deixou de ser suficientemente crítica e autocrítica, considerada então totalizadora. Para Heidegger, a existência é toda a amplitude das relações recíprocas entre a existência e o ser, e entre a existência e todos os entes por meio de um único ente, que é o homem. A existência é definida pela transcendência, que no caso é uma característica exclusiva do homem, pois o homem transcende o que é a cada momento. Para Heidegger, a situação existencial é inseparável da temporalidade, ou seja, o homem só existe porque está essencialmente ligado ao tempo. A temporalidade une a essência e a existência une o sentido de existir. É uma compreensão do passado, do presente e do futuro. Heidegger afirmava que existir é o mesmo que temporalizar-se. Outro existencial é a morte, que é a nossa maior certeza. Contudo, antes de morrermos de fato, a única experiência que nós temos com esta é através da morte dos outros. O filósofo afirma que a morte é a última realização do homem e que através dela ele consegue atingir a totalidade e a individualidade de sua vida.